Mas assim, tua visão geral sobre a igreja no Brasil, o que tu acha sobre isso? A gente tem um problema estrutural na igreja no mundo, mas principalmente no Brasil, né? De como ela foi constituída. Eu não vou entrar nos detalhes da história de como a igreja chegou no Brasil, mas eu acredito que, no geral, os pastores querem fazer as coisas certas, querem agradar o Senhor, querem auxiliar o evangelho a expandir. Eu acho que eles querem. Mas por ter recebido algo que não está tão completo, eu lembro de um livro, O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz. Eu tenho lá naquela biblioteca lá. Eu vi lá. Você viu, né? Vi. Rapaz, eu li esse livro várias vezes. Muito bom. E eu li quando eu era adolescente. Sim. Mas me bugou minha mente na época. Sim, eu leio ele todo ano. Pra mim, é um dos melhores livros da minha lista, assim, dos The Best. Sim, é meu livro de cabeceira. Todo mundo que chega para ser discipulado, para eu cooperar no discipulado, eu peço para ler esse livro. Todo mundo. E lógico que o cara... Ele continua sendo reeditado? Porque o meu tá encapado de verdinha, velhão meu. O meu é dos anos 80, cara, meu livro. Eu não tinha te perguntado, eu trouxe um livro desse para você. Ah, que bom! Glória a Deus. Obrigado. De presente. É o livro que eu compro todo mês para dar para alguém. Poxa, cara, que bom, vou ter uma versão dele. Vou ler de novo. Muito legal. E ele fala lá no primeiro capítulo, né? O quinto evangelho, o evangelho dos santos evangélicos. É uma paródia, ele está polemizando, mas na época dele não era polemizar. Ele está vivo ainda? Não, ele faleceu tem uns 2 anos. Ele estava nos Estados Unidos, faleceu tem uns 2 anos. E ele fala o seguinte, que o evangelho que nós recebemos já era um evangelho contaminado, já era um evangelho meio misturado, um evangelho que foi afofado para poder convencer alguém de que ele precisa de Jesus, como se fosse ao contrário, como se Jesus dependesse de que a gente aceitasse ele, né? Então, a gente coloca o homem no centro. Então, até a própria pregação do evangelho, falar de Jesus para alguém, não é por causa do homem, é por causa de Deus. Se a gente olha para o propósito eterno de Deus, a gente entende que Deus, a família de Deus, semelhante a Jesus e para a glória dele. Ou seja, por ele, para ele são todas as coisas. Quando Jesus está no centro, quando a vontade de Deus está no centro, o ser igreja, o liderar uma igreja, precisa estar com isso no centro. E isso você não pode fugir da visão. Então, quando eu prego, quando eu evangelizo alguém, quando eu batizo alguém, quando eu recado finanças, eu preciso estar com isso no centro. Então, o problema é que a maioria dos pastores, eu posso falar assim com certa humildade, porque eu tenho visto isso mesmo, né? Eu, nesses últimos 7, 8 anos, eu devo ter lidado com pelo menos 15 mil pastores, mais ou menos isso. Tá muito complexo. A visão está muito turva em relação ao evangelho. Hoje, por que existem muitos pastores com problemas emocionais e com problemas de desistir do ministério, ou pior, de suicídio? Porque estão carregando a igreja com a força do próprio braço. E nunca foi essa a proposta do evangelho e nem de Jesus. Ele fala, lançai sobre mim, o vosso jugo. Só que ele também falou o seguinte, você pega agora o meu jugo e o meu fardo. Ele é suave e leve, mas pega o meu jugo e o meu fardo. Então eu preciso pegar o fardo de Jesus e não o meu fardo. Eu preciso lançar sobre ele o meu fardo. Como eu gosto, como eu vejo, como eu quero que as coisas funcionem. Lanço sobre ele. E o que eu assumo? O que ele quer. Como ele gosta. Como ele quer fazer as coisas. E isso torna leve, porque a obra de Deus é essa. Ela é leve, não acrescenta dores e nem empobrece. Né? Então, a gente, né, os pastores, os líderes, precisam olhar de volta para Jesus, colocar Jesus no centro, tirar o homem do centro, de todos os sentidos, tanto a liderança quanto o homem que vai receber o Jesus, e colocar a Deus no centro. Isso já ajuda a ajustar tanta coisa que não é sobre mim, não é sobre a minha liderança, não é do jeito que eu quero. E eu paro para fazer o quê? Senhor, então fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. E sermos guiados pelo Espírito Santo deveria ser mais ou menos como Moisés falou no deserto. Senhor, se o Senhor não for, não dou um passo. A gente devia assumir e adotar essa postura. Espírito Santo, se o Senhor não falar comigo, não dou mais uma direção para essa igreja. Eu não ando mais um passo com essa igreja sem que o Senhor fale comigo exatamente o que o Senhor quer. Só que isso exige rendição. Total.